A semana está indo muito bem. Agora, Trump chama Zelensky de ditador. O que está acontecendo? Se aproxima do Putin, se aproxima de Maduro, porque na verdade mandou um representante essa semana para conversar com Maduro. Então quer dizer que esses países, será que ele está reconhecendo que esses países não estão errados? É o que dá para imaginar. Se a China está prosperando, se a Rússia está invadindo impunemente, se Maduro está no poder há bastante tempo, sem precisar dar muita satisfação, será que esse não é o sonho do Donald Trump? E agora está chamando Zelensky de ditador. Então, me parece que existe todo um encantamento aí com essa palavra. O vice dos Estados Unidos vai até a Alemanha e apoia o partido de extrema-direita. A direita também avançando na França. Será que é o fim da democracia que a gente tanto enaltece? O que está acontecendo? Será que realmente agora os países perceberam que existe um sistema diferente de governar? Ou talvez seja uma ditadura capitalista a receita das novas potências? Porque antes a grande questão era o comunismo e a falta do capitalismo. Isso aparentemente travava os países. Ser comunista e não ser voltado para o mercado. Mas a China provou diferente. A China mostrou diferente. A China avançou, né, tem um poder centralizado e abriu o seu jogo do comércio, da economia mundial. Será que o americano não está gostando desse sistema? O grande ponto de inflexão para mim está sendo o crescimento da direita na França. Se a França abandonar as bases democráticas, aí você pode ter certeza que nós vamos estudar esse sistema de governo que nós temos no Brasil, por exemplo, nós vamos estudar nos livros de história. Nossos filhos vão estudar nos livros de história. Ao que tudo indica, está surgindo um novo sistema. Um sistema centralizado, voltado ao mercado. Um sistema capitalista com um regime ditatorial. Por que seria diferente? E isso se é o que está mostrando dar resultado. Então nós temos que ficar de olho nessas questões, porque volto a dizer, o Donald Trump, por exemplo, ele só respeita quem tem poder. Quem não tem poder, ele descarta. Ele nem conversa. Essa é a questão. Veja no caso do Brasil. Ele pensa em conversar com o Brasil. O máximo que ele disse foi citar o Brasil. Eles precisam de nós, nós não precisamos deles. Agora isso aí, isso tudo, aí, essa mudança no sistema político me lembra quando Churchill passou o Natal na Casa Branca, conversando com o Roosevelt. E eles falaram a respeito de Stalin. E o Roosevelt disse assim, aquele povo é um povo atrasado, um povo bárbaro, tem que ser assim mesmo, não adianta. E daí Churchill perguntou para Roosevelt, e o Brasil? Getúlio Vargas, no caso. Mesma coisa, aquele povo atrasado, aquele povo... Não tem outro jeito, tem que ser assim mesmo. Se referindo à ditadura. Será que o Sr. Donald Trump
está entendendo que o seu povo é atrasado, o seu povo é drogado, o seu povo é obeso, o seu povo é... E todos aqueles adjetivos que normalmente uma pessoa que se acha melhor do que os outros usa, né? Mas, diante disso, o que nós podemos tirar, né, de conclusão? Que as coisas estão mudando. Mas a história mostra que a população, do modo geral, essa que é criticada, que é diminuída, tem uma força absurda quando unida. Me fale algum sistema aí ditatorial que tenha funcionado. Veja, a tirania a tirania começa com o ditador. Tá? Porque o ditador pode ser um bom ditador, porém é um passo para a tirania. A tirania fez a maçonaria crescer. A maçonaria foi combatida, foi perseguida no mundo inteiro porque combatia a tirania. E até hoje é contra a tirania. Então, essa base da fundação dos Estados Unidos não contemplava o quê? Não contemplava a deteriorização cultural do americano. Porque o sistema democrático, ele funciona muito bem em alguns países, e esses países têm características próprias. Altruísmo, elevado nível cultural, e os outros têm que avançar nessa questão, manter a democracia e ir avançando na educação e assim por diante. Mas o que me parece é que alguns países não estão querendo esperar ou investir ou mudar ou evoluir a cultura e a educação que foi perdida, do trabalho, da seriedade e assim por diante. Porque esse é o caminho correto. Esse é o caminho correto. Não é simplesmente rasgar um sistema, um regime democrático, rasgar um sistema democrático, não. Não dá mais, não aguentamos mais, temos que reverter e vamos, a partir de agora, ditar as normas para consertar o país. O caminho não é esse. O caminho é fazer com que o povo tenha mais educação, mais cultura, melhores condições de dar um voto de qualidade. Esse é o caminho. Não o inverso. Não o caminho inverso. O caminho bom é o caminho da instrução. A China não pode ser um exemplo para o Ocidente. A China já vem de um regime autoritário há muito tempo. E ela inseriu o capitalismo. O que os Estados Unidos deveriam fazer? Não retirar a sua base democrática, não, mas fazer uma mudança drástica na sua cultura e no seu modus vivendi, que está deteriorado. Essa é a questão.
A China percebeu que o seu ponto fraco era estar isolada do sistema capitalista. Os Estados Unidos têm que reconhecer que seu ponto fraco é a deterioração da educação e dos valores que fizeram os Estados Unidos ser uma nação poderosa. Essa é a questão. E isso leva tempo. A primeira atitude é a atitude de humildade, de aceitar isso. Que não é na base do canetaço que vai conseguir mudar isso aí. Isso aí leva tempo para mudar. Tempo, diálogo, paciência, diplomacia. Características e virtudes que parece que o senhor Donald Trump não tem. Pela própria condição de ter nascido em berço de ouro e pela própria condição de ter aprendido a vencer no mercado de trabalho, no mercado, enfim, empresarial, sendo um ditador de normas, não dialogando, querendo os holofotes para si mesmo. Por que não colocar a Europa na negociação? Porque quer os holofotes em cima de si mesmo. Ele quer bater no peito e diz: vocês não tiveram competência, eu acabei com a guerra. E agora ele joga em todos os sentidos, menos no militar. Menos no militar. A pergunta que eu faço: Estados Unidos, com o seu poderio militar, não poderia fazer as tropas russas recuarem e devolverem os territórios para os ucranianos? É essa a grande questão. Poderio militar tem. Dinheiro tem. Está endividado. Não vai ter, daqui para frente talvez não tenha mais. Mas hoje tem condições. Quem é a Rússia? A gente sabe que no embate, numa guerra, a capacidade econômica conta muito. Como é que a Europa vai entender uma situação dessa? Como é que a Europa vai entender uma situação dessa? Não dá para entender. Com tudo que foi feito. Agora vamos também falar uma verdade aqui. Desmantelaram a Rússia, a União Soviética, destroçaram a União Soviética e fizeram promessas que não se cumpriram e desrespeitaram os líderes da União Soviética. Desrespeitaram. E venderam uma ideia ilusória para o povo da Ucrânia. Dizer que o Zelensky foi o culpado, único, exclusivamente, da guerra? Não. Isso não me parece ser verdade. O que me parece ser verdade é que a antiga União Soviética, os remanescentes da KGB e assim por diante, foram escanteados, o capitalismo entrou de uma maneira forte, muito forte, além do que a cultura russa estava pronta para assimilar. O Ocidente acenou com a possibilidade da Ucrânia a entrada na OTAN e ali para colocar tropas americanas e chegar até Moscou é muito rápido. Então houve uma série de circunstâncias, de lambanças ali que levaram a essa situação. Mas todos os grandes atores aí da geopolítica internacional erraram nessa questão. Então todos devem sentar
para conversar, não um ou outro isoladamente. Porque se for assim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se for de uma maneira imposta, não vai funcionar. O Donald Trump precisa entender que os Estados Unidos, o mundo, não é uma empresa dele, em que ele manda e desmanda, e faz e desfaz. É preciso entender que existe o diálogo, existe uma frágil relação entre os países, relação de comércio, relação econômica e assim por diante, e que ele está fragilizando tremendamente. Não conversando, saindo da... Aliás, já desrespeita a ONU há muito tempo, né? A ONU foi contra a invasão do Kuwait, do Iraque e assim por diante. Os Estados Unidos simplesmente não deram a mínima bola para a ONU. Então, isso que precisa acabar. Isso precisa acabar. Não dá para, num planeta pequeno até, em relação a muitos outros aí que nós temos no nosso universo, agir dessa forma. Na lei da selva. Não dá. Não dá para prosperar esse tipo de conduta. É impossível. É preciso sim aceitar que tudo tem um ciclo, que a China não vai abrir mão do seu ciclo de desenvolvimento. Não vai abrir mão. E que a busca do equilíbrio é a decisão mais sensata de todas. Volto a dizer, estava indo bem. A ordem mundial estava indo bem. Mas falhou quando os Estados Unidos, pela própria incompetência sua na administração de suas contas, perdeu a tranquilidade. Aconteceu quando deixaram os líderes da União Soviética de lado, escantearam, e foi completada com a falta de humildade de Europa e Estados Unidos em aceitar que não são mais os mesmos, que existe uma Ásia muito forte que merece ser respeitada. Então essas três questões levam a essa situação. E são essas três questões que precisam ser revistas. É preciso negociar. Não é simplesmente aceitar que a China domine o mundo. Não, não é isso. Mas também não é aceitar que os Estados Unidos mandam no mundo. Principalmente essa questão do dólar. De Gaulle já dizia, é uma vantagem muito grande para um país só. Se fazer dívidas, investimentos, dívidas e ter a maquininha imprimindo dinheiro em casa. É muita vantagem para um governo só. A Europa criou o euro. Em defesa a isso, os BRICS querem criar a moeda deles. Em defesa disso. Ir contra, ameaçar, é só fazer com que as pessoas prestem atenção ao tema e comecem a entender cada vez mais do que se trata. Como diz lá o deputado canadense, Trump, continue falando. Fale mais. Quanto mais você fala deste jeito que você está falando, mais resistência você vai criar. Mais pessoas vão falar a respeito da importância
de uma organização mundial, com a importância, por exemplo, no caso que eu falei da moeda dos BRICS. As pessoas já estão começando a querer entender. E basicamente é isso. Imagine que eu moro aqui, num bairro, certo? Eu faço circular a minha moeda aqui no bairro e tenho a máquina que imprime o dinheirinho aqui dentro de casa. Então eu vou ali no mercadinho da esquina, faço uma conta, chego em casa, imprimo o dinheiro, pago. Vou ali na farmácia, compro um remédio, chego em casa, imprimo o dinheiro e pago. E ninguém pode ter uma moeda diferente. Porque se tiver uma moeda diferente, a minha mamata acaba. Aí talvez eu tenha que trabalhar, e trabalhar duro, e de forma austera. E de forma austera, talvez eu não consiga pagar 5 milhões de dólares para um jogador da NBA por dia. Então o que acontece? Acaba a festinha. Agora me parece que os outros países estão com o saco cheio disso aí. Porque os outros países têm que ralar pra caramba. Japoneses, tailandeses, sul-coreanos, alemães, chineses. Esse pessoal tem que ralar pra caramba para conseguir ter uma perspectiva de futuro. Então, imagine na cabeça daquele, por exemplo, eu tenho a moeda aqui, né? Na cabeça desse dono da farmácia, que trabalha 14 horas por dia, vendo eu fazer festa na minha casa, andar com os melhores carros, né? Não ter problema, porque eu imprimo dinheiro, inclusive, para pagar os medicamentos dele. Como que esse cara vai estar me observando? Tudo ia muito bem. Até o dia que este cara resolveu se unir com o dono do mercadinho, com o dono da padaria, e disse: por que nós não criamos uma maneira de fazer comércio entre nós sem depender do nosso vizinho aí, que imprime o dinheiro em casa? Então essa ideia de ter uma moeda diferente para acabar com a minha mamata, associada à situação de eu ter uma dívida muito grande, é que está criando esse problema mundial. Porque tudo bem, se a dívida fosse pequena dos Estados Unidos, ele poderia continuar com esse sistema por muito mais tempo. Mas não é. Para pagar essa dívida, os Estados Unidos teriam que imprimir muito dinheiro, o que pode gerar inflação. Agora imagine imprimindo muito dinheiro e de repente entra uma outra moeda e começam a olhar para os Estados Unidos e dizer: não queremos mais teu dólar. Então aí isso tudo explica o porquê dessas atitudes truculentas do seu Donald Trump. Está chamando o Zelensky de ator medíocre. Não que ele não seja, pode até ser, mas isso é uma forma desrespeitosa de tratar uma pessoa. Chamando de ditador, cara que está querendo defender o território dele, porque não concorda com o sistema autoritário da Ucrânia, da Rússia. E do outro lado nós temos aí a Rússia defendendo os seus valores culturais,
A China defendendo os seus valores culturais. A China lutando de forma feroz, leonina, e tirando o seu povo da pobreza. Alguns outros países, como a Noruega, a Suécia, distribuindo a riqueza com o seu povo. E aí chega um americano e quer destruir isso. Não quer seguir o modelo da Suécia, da Finlândia, da Islândia, que são socialistas. Não quer seguir esse modelo. Não quer seguir o modelo de Coreia do Sul, Japão, de China, que é um modelo que cuida da questão, por exemplo, da questão mental, da questão de combate às drogas. E combate às drogas, principalmente os Estados Unidos, com todo o seu poder, que diz que tem, deveria começar com uma educação muito forte. Porque não tendo consumidor, não tem vendedor. Então, o que me parece é que os Estados Unidos e os americanos, norte-americanos, não estão querendo aceitar que precisam fazer um trabalho duro. Um trabalho duro de reestruturação. Veja, qualquer pessoa aí que assiste os doramas, né, percebe a importância que o sul-coreano dá para o kimchi. Eles passaram fome há não muito tempo atrás. E o kimchi é feito com a selga. E olha o poder que a selga tem. As qualidades que a selga tem. Mas será que está sendo feito um trabalho nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil para enaltecer a importância da selga? Os coreanos fazem isso, que eles mostram o kimchi em praticamente todo o dorama. Mas no caso do americano, o seu homem de ferro sai de um cativeiro no Afeganistão, ou seja, lá onde, volta para os Estados Unidos e a primeira coisa que ele pede é um hambúrguer. Vejam, não sou contra o hambúrguer, até sou fã de hambúrguer. Mas é importante ser fã do kimchi também. Trata-se de uma questão de equilíbrio. Percebe? O kimchi é só um exemplo. Existem tantas outras coisas que são saudáveis. E aí então incomoda. Incomoda os Estados Unidos verem os doramas, por exemplo, dominando, né, avançando. Eles aprenderam a fazer as coisas que o Ocidente gosta e continuam mantendo o seu cuidado com a saúde, com a nutrição e assim por diante. O respeito, a autoridade e a educação. Por que não os americanos por que não aprendem com isso? Isso, não, nós temos o que o Ocidente gosta, fazemos o que o Ocidente gosta. Vamos fazer agora o que o sul-coreano faz bem feito, que é a educação, que é a nutrição, que é os valores, que é assim por diante. Vamos investir nisso. Capacidade de mudar, eles têm, de sobra. O cinema educa. O próprio cinema americano poderia fazer essa mudança. Mas estão dispostos? Acho que não. Acho que não. Porque acham que não precisam disso.
O americano está negligenciando o que fez os Estados Unidos um país, uma potência. Está deixando para trás. Está deixando para trás e está apostando no seu poder econômico, na sua riqueza. É aquele filho de pai rico que esquece que o pai ralou pesado, com seriedade, com trabalho, com dedicação, e agora acha que isso não importa. O que importa é manter o seu poder com a riqueza que o pai criou. Manter o seu poder, aumentar o seu poder, porque a dívida que foi feita por este filho é muito grande. E como ele não sabe ter a disciplina, a dedicação, a seriedade do pai que criou a fortuna, ele parte para o mundo fazendo inimizade com todo mundo. O Canadá tem culpa da situação econômica americana? O México tem culpa da situação americana? De forma alguma. E agora vai penalizar o México, vai penalizar o Brasil, vai penalizar os países pobres, vai penalizar? Isso não pode dar certo, não vai dar certo. E digo outra. Se o seu Macron não ficar esperto e apoiar o fechamento do acordo da União Europeia com o Mercosul, a Europa vai para o ralo junto com os Estados Unidos. E outra, a Alemanha pula para o lado do BRICS. Alemanha e Canadá, para começar. Você pode estar achando que é um certo exagero da minha parte, mas é assim que eu vejo. Nessa situação aí, do jeito que está, é uma grande panela de pressão. Uma grande panela de pressão que está se armando e que vai fazer com que os países montem novas parcerias. E aí, por que o motivo do Donald Trump implicar de uma forma tão feroz com a retirada do dólar e a inserção de uma moeda diferente? Aceitou, a Europa aceitou, engoliu, com o euro. Tá? Inglaterra não gostou muito, saiu fora. Não gostou muito porque sentiu que ia perder também a sua capacidade ali, né, de negociação. Saiu fora. Então agora, os países cada vez mais pressionados, a população mais consciente do que tem que ser feito. E olha, basta você abrir aí os canais dos jornais na China, pegue um dia aí, uma tarde, e comece a abrir os canais digitais dos jornais na China. Negócios e mais negócios, e negócios e mais negócios e mais negócios. Eles não perdem muito tempo com manchetes políticas e assim por diante, não perdem muito tempo. Eles se dedicam a oportunidades, a trabalho, a evolução, à educação, ao crescimento e assim por diante. O Ocidente está perdendo nesse quesito, não está sabendo como se virar, e agora quer fechar o cofre. Quer fechar, se fechar para o mundo? Tudo bem. Pode se fechar para o mundo. Mas vai adiantar, vai fazer avançar
as alianças dos outros países e a criação de moedas que sejam alternativas. Não tem outra. E qual é a tática agora do Donald Trump? Ele quer se fechar e atrair indústrias e investidores para dentro dos Estados Unidos. Para quê? Para que possa explorar estes investidores, estes industriais. Ele vai atrair e sequestrar. É essa a tática dele. Só que tem muita gente esperta nesse mundo. Atrair e sequestrar. Incentivar e fechar. Fechar, colocar um muro nos Estados Unidos. Ele quer atrair, já que ele não pode explorar empresas e territórios fora dos Estados Unidos, porque está encontrando resistência em muitos lugares ao mesmo tempo. A tática de exploração agora é inversa. Ele chama para dentro do seu território, se fecha, chama para dentro e faz a emboscada. Então qual é o meu conselho? Não vá, não invista nos Estados Unidos. Você vai ser capturado, você vai ser cooptado. E se puder, saia dos Estados Unidos. Saia dos Estados Unidos. Porque a partir do momento que os Estados Unidos não conseguir, e isso está ficando muito claro, não conseguir explorar fora da sua muralha, do seu castelo de areia, ele vai explorar quem estiver lá dentro. Então, grave erro, e eu acredito que os investidores não vão cair nessa, salvo algum mais afoito, mais desinformado, pode criar indústrias dentro dos Estados Unidos, chamar, porque também o funcionário, a mão de obra americana é muito cara, a mão de obra europeia é muito cara, a produção é muito cara, não adianta. Agro é Brasil, onde nós temos 30% de terras ainda para cultivar, manufatura é China. Então, quer dizer, os Estados Unidos tem que ficar esperto dentro disso aí. Tem que pagar seu preço. Tem que entender, tem que apertar o cinto. E vai apertar o cinto. Porque vai ser obrigado a apertar o cinto. Tem o poder militar? Tem, mas esse poder militar se desfaz diante do tamanho do resto do mundo. Como eu digo sempre, Estados Unidos é grande, mas não é dois. É isso aí.